Você pode fechar seus olhos e falar isso para Deus. Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque a sua justiça na minha vida ela é para sempre. Obrigada, Senhor, porque o teu amor na minha vida, ele é eterno, até o dia de Cristo Jesus. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por esse momento que nós temos de estar na tua presença, de louvarmos o teu nome. Foi para isso que nós viemos aqui, para te exaltar, para dizer, ó Deus, que não há Deus além de ti. E nesse momento, Senhor, nós queremos te adorar através da tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, que possamos sair daqui com uma porção de ti. Ó Deus, em nome de Jesus, revela-te mais um pouco a nós, porque foi para isso que nós viemos aqui, para estar diante da tua presença. Obrigada por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. É um privilégio, um tanto quanto com borboletas na barriga, um tanto quanto com mãos suadas, mas um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa noite. Quando o pastor Arlênio me deu essa missão, uma palavra veio ao meu coração e é sobre ela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria que juntos hoje a gente pensasse um pouco sobre bênçãos que são encontradas no período das adversidades. Se eu fizesse uma pergunta aqui, não precisa se manifestar, não precisa responder em voz alta, uma pergunta só mesmo para que a gente pudesse pensar um pouco. Quem gosta de viver situações de sofrimento? Quem gosta de viver situações de adversidades? Quem gosta de passar por maus bocados? Acho que a resposta é unânime, né? Eu não. Não sei se tem aqui alguém com alguma deturpação, alguém que está precisando de um médico, mas via de regra a gente vai dizer, não, eu não gosto de adversidade. Não, eu não gosto de sofrimento. E naturalmente, esta é a resposta certa. Por que esta é a resposta certa? Porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a adversidade. A prova disso é que Apocalipse, no capítulo 21, quando fala lá que quando tudo isso passar e nós estivermos novamente, ou nós estivermos reconciliados, definitivamente, acho que essa é a palavra mais apropriada, quando nós definitivamente estivermos com o Pai, Ele dá algumas características daquele lugar. E as características daquele lugar que Ele dá é que lá não haverá o quê? Pranto, dor, choro e sofrimento. Por que lá não haverá isso tudo? Porque lá é a nossa essência que será retornada. E nós não fomos criados para o pranto, para o choro, para a dor. Isso é uma ação direta do pecado quando ele entrou no mundo. E nós vivemos a consequência disso todos os dias. Então, naturalmente, a nossa resposta é não. Hoje em dia, nós temos até movimentos teológicos que chegam ao extremo até de negar todo e qualquer tipo de sofrimento. O sofrimento na vida do cristão, ele não pode existir. O sofrimento, a adversidade na vida do cristão é andar para trás. Se você é cristão e você quer andar para frente, você tem que negar todo e qualquer tipo de sofrimento. E aí, às vezes, a gente se vê nessa gangorra, né? De tanta gente falando tanta coisa. Então, nós devemos desejar o sofrimento? Não, claro que não. O próprio Jesus, 100% Deus, mas nos seus últimos momentos de humanidade, quando ele está lá no jardim do Getsemane orando, ele fala o quê?
Senhor abrevia de uma vez esse sofrimento, ele fala: Senhor, passa de mim este cálice. O que era o cálice? É o sofrimento do pecado da humanidade que estava sobre ele naquele momento. Então, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas nós então devemos negar o sofrimento a essas linhas extremas que nós temos visto por aí? Também não. Por dois simples motivos. Primeiro, porque não adiantaria. A palavra de Deus diz que nesse mundo tereis aflições. Aflições são adversidades, aflições são sofrimentos, aflições são dias maus, aflições são períodos difíceis. Então, a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos adversidades. Mas o segundo e principal motivo é porque quando a gente entra em negação no período da adversidade, a gente perde o grande privilégio de entender e experimentar que as adversidades, elas nos sobrevêm não só porque Deus tem um propósito para nós, mas porque há bênçãos de Deus para nós também nos momentos das adversidades. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. De 3 lindos presentes, de 3 bênçãos especiais que foram encontradas por 3 grandes homens de Deus, exemplos bíblicos, nos momentos da adversidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite, alguns trechos da Bíblia, a começar por Gênesis. Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu-lhe: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, albardou seu jumento consigo e 2 de seus servos. E a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz, Isaque, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou-o no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora, prestem muita atenção nessa palavrinha. Agora sei que me temes. Sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Primeira bênção, presente, que nós encontramos em períodos de adversidade é o aperfeiçoamento da nossa fé. Como falar de fé
sem falar de Abraão. Como falar de Abraão sem falar no capítulo 22, que é o clássico, quando ele vai oferecer Isaac e Deus não permite com que essa atitude seja concretizada e provê o cordeiro para o holocausto. Quando a gente olha para a vida de Abraão, reparem bem que no início do capítulo 22, ele está dizendo que agora ele vai o quê? Trazer a Bíblia para perto. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Então, esse capítulo é um capítulo claro, onde Deus está fazendo uma prova com Abraão. Uma prova de fé. E ele termina aqui no capítulo, no versículo 14, essa história do holocausto, do possível holocausto de Isaac, que foi substituído pelo cordeiro, dizendo: para tudo, não precisa sacrificar Isaac, porque agora eu sei que você me teme. E Deus diz ainda: por que eu sei que você me teme? Eu sei que você me teme porque você não está me negando o seu único filho. Talvez se a gente lê simplesmente o capítulo, a gente vai falar: nossa, Abraão realmente era um homem de fé. E eu não quero dizer que ele não é, já vou logo adiantando. Ele é um grande homem de fé, o pai da fé. Mas quando a gente lê, a gente pensa: claro, deliberadamente, pela fé dele, ele iria entregar o seu filho. Será que realmente é essa afirmativa quando ele fala: porque você não me negou o seu único filho? Será que é por causa que ele tinha uma fé deliberada? Ou porque agora Abraão tinha uma fé aperfeiçoada? Para a gente entender essa afirmativa, vamos rebobinar um pouquinho. Esse um pouquinho são só 10 capítulos, mas eu não vou falar sobre cada um deles, tá? Mas a gente está no capítulo 22. Se nós voltamos para o capítulo 12 de Gênesis, didaticamente, a gente tem 12 capítulos. Cronologicamente, a gente tem um período aí de 55 anos, mais ou menos. No capítulo 12, Deus vai e chama Abraão, e ele tinha mais ou menos a idade de 75 anos. E até o nascimento de Isaac, ele tinha mais ou menos 100 anos, então a gente tem 25 anos. Só que quando a gente está no capítulo 22, que ele está subindo esse monte com Isaac, diz que ele é um rapaz, ele já aguenta carregar a lenha. Então, vamos colocar aí que Isaac tem uma média de 20 anos, 45 anos. O que acontece durante esse período? Nos primeiros 25 anos, da perspectiva de Deus, a gente vê a narrativa disso claramente nesses 10 capítulos para trás. Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus manda Abraão para a terra de Canaã. Deus prospera Abraão de uma forma absurda, maravilhosa. Deus faz com que Abraão chegue na região de Canaã. Deus faz um pacto de aliança que marcaria todo o seu povo, que é a circuncisão. E Deus finalmente cumpre a promessa que ele tinha feito do nascimento de Isaac, da bênção sobre a posteridade de Abraão, com o nascimento de Isaac, e Isaac nasce. Então, quando a gente olha da perspectiva de Deus, é isso que a gente tem: chamado, sustentação, provisão, cuidado e cumprimento da promessa. Deus estava pronto desde o início. Mas quando a gente olha da perspectiva de Abraão, Deus faz aliança com Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Deus fala: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E logo em seguida, quando Abraão se põe no caminho, ele chega na região de Canaã, e por uma questão de fome, ele tem que descer o Egito, e quando ele desce o Egito, ele vira para Sara: ó, você é bonita demais. Esses homens lá do Egito, quando verem você, vão te querer. Então, você vai me fazer um favor. Chegando lá, a gente é irmão. Você não é minha esposa. E ele diz o porquê. Porque eu tenho medo de que eles me matem por sua causa. E passa um tempo e nada acontece. E pouco antes de Abraão coabitar com Agar e ter o filho Ismael,
Ele chega para Deus e fala: Senhor, como é que essa história de promessa? Como é que essa história de dependência? Como é que essa história de que eu vou ser pai de uma grande nação? Cadê filho? O único herdeiro que eu tenho por enquanto é sobrinho, eu não tenho filhos. Ele questiona Deus por causa da demora. Mais à frente, para uma outra situação, ele é levado para uma outra região, a região de Cádiz. E quando ele chega lá, ele fala a mesma coisa. Sara, se alguém perguntar para você que você é minha esposa, você fala que eu sou irmão. Aqui, gente, é triste quando a gente faz Libras, né? Vai saindo os sinais sem a gente perceber. É triste não, é uma alegria. Eu sou seu irmão, porque eu tenho medo que por sua causa eles me matem. Então ele passa esse momento de insegurança, de incerteza, de questionamento. Eu acho até que Sara, ela deve ter pensado assim: para de questionar quando vai vir o filho da promessa. Vamos fazer o seguinte: você quer tanto o filho da promessa? Eu não consigo te dar, o tempo está passando. Pega Agar, coabita com ela e o filho vai nascer. O filho não tem que ser seu? Nascendo de você é o filho da promessa. Às vezes me passa essa situação na mente. A questão é que quando a gente olha da perspectiva de Abraão, a gente entende por que tanto tempo para esperar uma promessa ser cumprida. Porque o Abraão que a gente vê do capítulo 10 ao capítulo 11 é um Abraão de fé imatura, de uma fé não infantil, mas que ainda não estava pronta para viver a promessa e o propósito de Deus para a vida dele, até o nascimento de Isaac. E quando Isaac nasce, passa-se mais um período de 20 anos. E aí Deus fala: agora eu vou testar a fé dele. Vamos ver se esse período de espera, se esse tempo percorrido, fez com que a fé dele fosse aperfeiçoada. E coloca ele no monte. E a gente já vê um outro tom, até de Abraão responder: eis-me aqui, Senhor. É para subir o monte? Eu vou subir. Eis-me aqui, Senhor. É para sacrificar o meu filho? Eis-me aqui, Senhor. Havia uma outra postura em Abraão. Ele tinha deixado de ser Abraão? Não. Apesar de que Deus mudou o nome dele, mas ele era o mesmo Abraão. Mas a sua fé, no capítulo 12, é uma fé madura. Por isso ele fala, por isso Deus fala: agora eu sei que você me teme, porque você não me negou Isaac, como anteriormente você me negou quando fez Sara mentir. Quando anteriormente você me negou, quando você aceitou subterfúgios para trazer o filho da promessa através de uma mulher que não foi aquela que eu escolhi. Que você não me negou quando você questionou e questionou e questionou. Cadê a promessa de Deus? Agora eu sei. Agora você está mostrando para mim que a sua fé, ela é madura. A sua fé está perfeita para que a história de Isaac se cumpra. E aqui a gente tem início a história, então, de Isaac, a descendência da promessa começando a se cumprir. Sabe qual foi a maior adversidade da vida de Abraão? O tempo. Esperar não é fácil. Sabe qual foi o instrumento de Deus para que a fé de Abraão fosse aperfeiçoada? O tempo. Esperar não é fácil. Para nós, então, nós somos a geração fast food. Tudo tem que ser rápido. Se passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, vixe, já até me esqueci. Nós nos esquecemos das promessas. Sabe por que nós nos esquecemos da promessa? Porque a nossa fé está fraca. A gente precisa pedir a Deus: Senhor,
Aperfeiçoa a minha fé, porque eu não quero esquecer das suas promessas. Não porque nós vamos perdê-las. Porque quantas vezes, pelo menos eu já vivi essa situação, quantas vezes passa-se anos, e de repente uma coisa que você já tinha esquecido lá no seu passado, brota na sua frente. Você fala, meu Deus do céu, esqueci que Deus tinha me prometido isso? Eu esqueci, Ele não. A nossa fé fraca não vai fazer com que Ele deixe de cumprir, mas vai fazer talvez com que o tempo se prolongue, para que a gente possa ter a nossa fé aperfeiçoada, para viver os propósitos dele na nossa vida. Abraão foi um homem que viveu os propósitos de Deus, com uma fé forte, inabalável. Se nós somos a geração fast food, nós também somos a geração que, como todos sempre dizem por aí, cada dia está mais perto de Jesus voltar. É a geração também que mais tem sofrido das imundícies desse mundo. E a gente precisa de uma fé forte, aperfeiçoada no nosso Deus, para suportar tudo que a gente tem para viver pela frente. Que você entenda que passe o tempo que passar, tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E que você abra os seus olhos para que você não se esqueça das promessas e um dia ela salte diante dos seus olhos. Mas para que você espere em Deus, sendo aperfeiçoado nele. E quando ela se cumprir, você fala, Senhor, obrigado. Porque se é o pleno tempo para a promessa, eu entendo que eu também estou na plenitude do meu tempo para vivê-la. Amém? Segunda bênção que nós encontramos nos períodos de adversidade, queria que você corresse a sua Bíblia um pouquinho comigo, em Gênesis capítulo 37, verso 10. Versos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante a ti? Corre para o capítulo 41 comigo. Versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Segunda bênção que nós encontramos em momentos, em períodos de adversidade, é que as adversidades também são caminhos de Deus para fazer com que os nossos sonhos se transformem em realidade. As adversidades também são caminhos de Deus para fazer com que os nossos sonhos se transformem em realidade.
Da mesma forma que a gente não pode falar de fé sem falar de Abraão, como falar de sonhos sem falar de José. A partir do capítulo 37 de Gênesis, a gente tem aí toda a narrativa da história de José. Eu acho que talvez na Bíblia seja a minha história preferida, a minha narrativa preferida é a história de José. E a história de José, ela é uma história muito conturbada. José, a Bíblia diz, a partir do capítulo 37 aqui de Gênesis, que José ele era o filho queridinho de Jacó. Ele era o filho da velhice, ele era aquele filho predileto, estava sempre pertinho dele. Alguns colocam José como o cagueteiro do papai, né? É aquele que vigiava os irmãos e contava tudo para o pai. Como eu tenho um apreço muito especial por José, eu gosto de pensar nele não como cagueteiro, como um mensageiro. Entendeu? Por quê? O pai já não tinha idade para estar indo lá nas plantações. O pai não tinha idade para estar percorrendo, fiscalizando tudo de perto. Então, o que ele fazia? José, vai lá e vê como é que estão as coisas. Né? E José ia lá em obediência ao pai e cumpria aquilo que o pai tinha pedido. Né? Ele ia lá e dava relatório de tudo que estava acontecendo para o pai. Eu prefiro essa conotação para José. Ok? Mas quem quiser achar que é cagueteiro, não tem problema nenhum. Eu acho que ele era mensageiro. Mas, enfim, ele era o filho amado. Ele era aquele que estava sempre ali, no ouvidinho de Jacó. E isso despertou nos irmãos um ódio profundo. Quando ele ganha, então, a túnica, a casa cai. Agora chega. Agora é nós para cá e José para lá. Como se já não bastasse esse clima de animosidade que existia dentro de casa, José ainda me chega e fala, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive um sonho. E os feixes de vocês, ó, se curvavam todos diante do meu. Aquilo fez com que os irmãos que já estavam com ódio, cuspissem ódio a partir daquele momento. E não satisfeito com esse sonho, ele ainda vira depois e fala, parece que é no dia seguinte, né? Eu tive outro sonho. E agora são 11 estrelas, a lua e o sol. Aí até Jacó falou, meu Deus do céu. Enquanto eram os seus irmãos, eu estava até aqui na minha, né? Mas até eu e sua mãe, nós vamos nos prostrar diante de você. E a partir dali, o que a gente chama de sonho, e é sonho, José tem um sonho. Mas esse sonho não é porque ele dormiu de barriga cheia. Não era porque ele era um menino sonhador. Esse sonho, ele era uma promessa de Deus. A gente pode dizer que o sonho de José foi uma visão que Deus deu para ele de uma promessa que seria cumprida na vida dele. E a gente já até adiantou a leitura disso quando a gente lê lá no capítulo 41, que abaixo do governador de José, ele era a autoridade máxima. Não só os 11 feixes, todos os feixes se prostravam diante dele, abaixo de Faraó. Mas quando a gente vê assim, José, ele tem um sonho, ele recebe uma promessa de Deus, e a partir do momento que ele recebe essa promessa de Deus, o que acontece? Adversidade, 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 adversidade e mais um pouco de adversidade. Deus dá um sonho, e você pensa, o caminho perfeito para esse sonho é esse aqui, ó. Combinando com esse sonho tem que ser esse caminho. Só que de repente tudo vira. Depois que ele tem esse sonho, o caminho é completamente espinhoso. Não combina com o sonho que ele teve. Os irmãos tramam a morte dele. Depois, por uma tentativa já de livramento de Deus, através da vida do seu irmão Rubem fala, não mata não, gente. Vão jogar ele no poço e deixa que ele vai morrer. Mas no fundo ele estava pensando, depois eu pego esse menino, levo para casa, entrego ele para o pai, que eu não quero confusão lá em casa. Mas quando ele se ausenta, quando ele retorna, ele já não está nem mais no poço. Passaram mercadores, midianitas, eles falaram, opa, vamos ganhar um dinheirinho com José, gente? A gente se livra dele e ainda pega um trocado. E eles vendem José para os mercadores. E José desce até a região do Egito. E quando chega naquela região, ele é vendido novamente, agora para Potifar,
para alguém que tinha um cargo importante junto ao rei. E ele fica mais ou menos 3 anos, 4 anos na casa de Potifar. E ele rapidamente, ele tinha pleno domínio sobre a casa de Potifar. Potifar confiava tudo para José. E ele cresceu, se desenvolveu tanto, não só na casa de Potifar, mas ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele estava lá com seus irmãos. Essa altura do campeonato ele já estava na casa dos 21, dos 22, devia ser um belo de um rapaz. O que a mulher de Potifar faz? Eu quero esse menininho para mim. E ela tenta ficar com José. E José faz o quê? Ele foge. Ela muito indignada, mulher tem dessas coisas, fala, eu posso até não ter você, mas eu vou ferrar você. E ela vai e faz aquele teatro, Potifar, esse homem tentou me pegar, eu fugi, olha aqui a prova que sobrou. E é claro que Potifar acredita na sua mulher, e ele fala, que isso, José? Eu acreditei em você, minha casa, meus bens, minha família, é assim que você me paga? Você vai ser preso. E José vai para a prisão. E ele vai ficar mais ou menos um período aí de uns 10 anos na prisão, mais ou menos. Mas rapidamente também José vira praticamente o carcereiro-chefe. O carcereiro fala, ó, tudo aquilo que quiser resolver, vocês resolvem com José. Se a gente for olhar para a história, ele tem um sonho de exaltação, e depois desse sonho ele cai num poço, cai numa escravidão, cai numa prisão. Que sonho é esse ele podia ter falado para Deus? Deus, por que o Senhor me fez sonhar daquela forma? Para viver essa humilhação que eu estou vivendo durante todos esses anos? Por que o Senhor me deu aquele sonho? Olhe para mim. Olha para mim. Meus irmãos me rejeitaram, eu fui vendido, eu estou longe de casa. Eu fui escravo, eu servi, eu fiz perfeito. Fui injuriado, falsamente acusado, estou preso. Estou nesse lugar inóspito. Sabe qual a chance de eu sair daqui? Nunca. Como que um hebreu ia sair de lá, daquela prisão? Jamais, vou morrer aqui. Para que o Senhor me deu esse sonho? José poderia ter agido assim, mas ele não agiu. A Bíblia diz, em toda a história de José, em momento algum você vê José murmurar. Em momento algum você vê José questionar. Mas tem uma coisa que eu acho linda, e talvez seja isso uma das coisas que mais me cative na história de José. A cada momento, a cada circunstância, quando ele chega na casa de Potifar, quando ele chega na prisão, não chega a ser um versículo, mas é uma frase que tem entremeadas em alguns versículos. Cada situação de adversidade que ele tinha, tem uma frasezinha que diz assim, mas a mão do Senhor era sobre José. Mas a mão do Senhor era sobre José. Sabe por que José não murmurou? Porque ele sabia que Deus estava com ele e que não importava o quão contrários os caminhos fossem, o sonho de Deus para a vida dele iria se realizar, porque a mão do Senhor era sobre ele. Tem um pastor da minha adolescência que eu gosto demais. Adolescência muito próxima, diga-se de passagem, tá, gente? Não é coisa de 1900, meu avô menino, não. Coisa bem recente. Mas talvez muitos não conheçam, então nem vou citar o nome. Mas tem um pastor da minha adolescência que eu gosto muito. E eu nunca me esqueci de uma pregação que ele fez sobre José. E ele fala assim,
José foi um homem que só caiu para cima. Ele diz, José está em casa e ele cai para o poço. E do poço, ele cai na escravidão. E da escravidão, ele cai na prisão. E da prisão, ele cai no trono. No sonho que Deus tinha planejado para ele. Pode ser que o mundo esteja achando, só está perdendo em cima de perdendo. Só está caindo em cima de caindo. Se a mão do Senhor é sobre você, na hora H Deus te coloca no trono que Ele preparou para você. Se a mão de Deus é sobre nós, na hora H Ele coloca a gente no lugar certo que Ele determinou para as nossas vidas. Não importa se o caminho não é perfeito. Não importa o quanto de espinhos existam. Não importa se não é florido. O que importa é que a mão do Senhor esteja sobre nós. Porque quem realiza os sonhos é Ele. Se a mão dele está sobre nós, o sonho vai acontecer. Amém? Terceira bênção que a gente aprende durante os períodos de adversidade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos agora. Êxodo 2, versículo 10. Diz assim: sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Vai para o capítulo 3, versículos de 7 a 10, por favor. Diz assim: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para trazê-lo a subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei. Está falando com Moisés, ok? Vem agora e eu te enviarei. Te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Corre para o capítulo 12, verso 37. Diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Eles estão saindo, tá? É o Êxodo. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Agora corre comigo mais um pouco, pela última vez, para Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. É um diálogo dos espias com Raabe. Diz assim a palavra de Deus, verso 8. Antes que os espias se deitassem, ela, Raabe, subiu ao eirado a ter com eles e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso povo caiu sobre, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho,
diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isso, o povo desanimou-se, e em ninguém há mais coragem alguma, por causa da vossa presença, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Se não tem como falar de fé sem falar de Abraão, se não tem como falar de sonho sem falar em José, como falar da terceira bênção, que é a bênção do livramento? Nos períodos de adversidade, Deus revela para nós os seus livramentos. Como falar de livramento sem falar de Moisés? A gente leu aqui quando Moisés está sendo livrado pessoalmente, né? Quando ele é retirado das águas. Essa primeira parte ali do Êxodo fala justamente do nascimento. A gente já conhece a história de como ele foi colocado no cestinho, depois como a irmã de Faraó pega Moisés, e depois como ele vai ser amamentado pela própria mãe, e ela dá o nome para ele de Moisés, porque ele é retirado das águas. Depois a gente mais à frente, por causa da opressão do povo, Moisés é chamado por Deus para livrar o povo daquele sofrimento, daquela opressão. Depois, mais à frente, depois de 10 pragas, e de finalmente Faraó, de tanto coração endurecido, ter se rendido, a gente então tem o êxodo do povo, a gente vê o povo saindo, entra aquela multidão, 600 mil homens, mais homens e mulheres, cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, aquela multidão saindo do Egito. E finalmente, quando eles estão saindo do deserto, a gente então tem o testemunho aí de como eles eram temidos pelos lugares que eles já tinham passado e pelos lugares que eles ainda iriam passar. A história de Moisés, isso nós aprendemos muito bem na campanha Experiência com Deus. A história de Moisés é a história de um livramento pessoal, com um propósito de um livramento nacional. Deus livra a vida de Moisés e através da vida de Moisés, ele também vai livrar a nação de Israel. Moisés, ele é o libertador de Israel. E ele cumpre esse papel. E o povo é livre do seu cativeiro. Depois de 400 anos, finalmente, estamos livres. Finalmente, Deus ouviu o nosso clamor. Finalmente, vamos sair do jugo da opressão. Vamos sair. E saíram. E foram para onde, gente? Foram para Canaã. 10 minutinhos eles já estavam na terra prometida, todos acampados, tomando leite, comendo daquelas frutas maravilhosas, bebendo mel. Não. Depois que eles são resgatados por Deus, através da vida de Moisés, aonde o povo vai parar? No deserto. Deserto tem uma conotação, popularmente, nem tanto, mas evangeliquez tem. Deserto é uma coisa ruim. Toda vez que você está passando uma luta, nossa, eu passei por um deserto. Deus me livre de um deserto. Nossa, mas eu já vivi tanto deserto. Toda vez que a gente tem uma conotação de um sofrimento, a gente chama aquele sofrimento, muitas das vezes, de deserto. E a gente se remete à história no deserto. Quando eu olho para um deserto, eu realmente acho que deserto deve ser um lugar de sofrimento. Porque não tem nada. Eu já tive a experiência de estar num deserto. E na minha experiência, eu andei 4 horas de ônibus, não era um deserto de areia, era um deserto de pedra, parecia que alguém tinha colado uma foto na janela e
a gente estava vendo aquela foto, porque foram 4 horas com a mesma paisagem. Pedra, 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 pedra. Sol, 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 sol. Graças a Deus, quando eu fui, já tinha várias lanchonetezinhas com água. Mas é um lugar inóspito. Então, quando eu olho para o deserto, eu penso, realmente, é um lugar difícil. Mas quando eu olho para a história do povo de Israel no deserto, aí eu não consigo ver essa conotação de sofrimento. Houve luta no tempo do deserto? Houve. Houve períodos difíceis? Houve. Mas o deserto, para o povo de Israel, o que prevalece nele não é uma marca de sofrimento. O que prevalece nele é uma marca de nascimento. Deserto, o povo ficou 40 anos. Tem muita gente que fala assim, eles ficaram 40 anos no deserto porque eles pecavam. Ô povinho ruim. Como se a gente, não se olhasse no espelho às vezes. E a gente pensa, tinha que ficar mesmo? 40 anos lá, por causa que eles sempre pecaram. O povo não ficou no deserto por causa do pecado somente, unicamente, exclusivamente. É claro que as situações de pecado foram tão fortes que chegou uma hora que Deus falou assim, para tudo, vamos renovar essa galera. Porque desse jeito que está indo, não dá para sair não. Mas eles não pararam de pecar, a questão não foi o pecado. Porque quando eles saem, em uma das primeiras cidades que eles vão conquistar, eles já cometem o pecado de tocar naquilo que Deus falou para não tocar. E eles perdem uma guerra por conta disso. Eles não deixaram de pecar, não saíram santos flutuantes do deserto. Mas o deserto eu entendo como um período onde Deus... Falei essa palavrinha aqui no primeiro culto, vou repetir ela. Então, se eu estiver errada, no primeiro culto ninguém me corrigiu. Quem sabe, no segundo, se ela for errada, alguém me corrige. Mas o deserto foi um tempo gestacional na vida de Israel. Deus gerou o povo dele durante esses 40 anos. Quando quem entra no deserto? Entra uma multidão. Sem identidade, gente. A prova que eles eram tão fracos em saber quem eles eram, e legitimamente são 400 anos de escravidão no Egito, cheio de influências de outros deuses. Muitos estavam saindo porque, eu não quero ser escravo. Então, se é para ir, eu sou desse povo, finalmente saiu minha aposentadoria, vamos lá. Pessoal do CRAU que não me escute agora. É só para ilustração do texto. Mas quer dizer, se eu estou livre, é um direito meu, eu vou com esse povo. Eu tenho carteirinha de hebreu, sou hebreu, estou indo. Mas muitas das vezes, eles estavam 400 anos, sem ter uma vida com Deus, sem pertencer a Deus, sem saber quem era Deus, sem cultuar a Deus e sendo bombardeado por uma cultura e por cultos pagãos. Então entra no deserto uma multidão, gente, sem identidade. Por isso que na primeira ausência de Moisés, o que eles fazem? Bora fazer um bezerro de ouro? Vamos voltar para aquilo que é comum para nós. Quais são as nossas referências? Egípcias, pagãs. Agora, quando eles entram no deserto, Deus começa a mostrar para ele, e é uma coisa linda quando a gente estuda a revelação progressiva do nome de Deus, e a gente vê isso também através do deserto, Deus começa a mostrar para o povo quem ele é. No deserto, Deus transforma uma multidão em um povo que se chama pelo nome dele. Como? Através das experiências que eles tiveram. Deserto é lugar de transformação, gente.
Deserto é lugar de você ganhar uma nova identificação em Deus. E essa identificação vem pela dependência. Deus não nos leva para o deserto porque lá não tem nada. Deus não levou a nação de Israel para o deserto porque lá não havia nada. Deus levou a nação de Israel para o deserto porque lá ele era tudo. Vamos colher da onde? Não tem. Vamos beber de que fonte? Não tem. Vamos plantar em que terra? Não tem. Vamos nos aquecer com o quê? De noite, de dia tinha. Vamos nos proteger com o quê? Desse calor? Não tem. Quem fez isso tudo? Deus, 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 Deus e Deus. No deserto o povo aprendeu, é Deus quem provê. No deserto o povo aprendeu, é Deus quem cuida. No deserto o povo aprendeu, é Deus que batalha por mim. No deserto o povo aprendeu, é Deus quem me livrou de um passado. No deserto eles aprenderam quem era Deus. Por isso que eu não consigo olhar para o deserto e ver um lugar de sofrimento. Eu consigo olhar para o deserto e ver um lugar de crescimento, de nascimento da identidade de Deus em nós. O último texto que nós lemos, Raabe fala assim: eu vim aqui interceder porque está todo mundo morrendo de medo. O povo desanimou, a falta de coragem é tão grande que o povo está desanimado. Porque sabe o que chega nos nossos ouvidos? Que vem um povo por aí marchando e que o Senhor dos Exércitos é com eles. E Ele vai nos exterminar. Porque o Senhor dos Exércitos é poderoso para fazer isso. Entra uma multidão de ex-escravos que não sabem nem cultuar a Deus. Sai um povo que tem o Senhor como a sua bandeira. E de longe, quem sabe que eles estão chegando, teme o nome do seu Deus. Assim é conosco. Os desertos que a gente tem que passar, em todos eles, vai haver livramento de Deus para nós. E quando a gente estiver saindo dele, as pessoas vão ver de longe que o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus, porque foi Ele quem nos tirou de lá. Então, quando você tiver um deserto, é a oportunidade de Deus, não para me negar, afastar, tirar. Senhor, me livra disso. Mas se eu estou aqui, Senhor, me ensina. Qual é a identidade que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor quer amadurecer em mim? O que precisa em mim para que aqueles que estão lá fora, quando eu chegar lá de novo, vejam, vem lá alguém que o Senhor é a bandeira dela. E ela vem marchando em nome do seu Deus. Essa é a terceira bênção que acontece em tempos de adversidades. A gente não precisa negar o sofrimento, nem a adversidade. A gente precisa aproveitar todos os tempos de Deus. Os tempos de bonança e os tempos também da seca. Os tempos bons e os tempos maus. E por que a gente pode aproveitar? Porque nos tempos bons são tempos de bênçãos, mas nos tempos maus também há bênçãos de Deus para nós. Sabe por quê? Porque como nós cantamos agora, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque a mão dEle está sobre nós, porque Ele nos prova para nos aperfeiçoar e porque nunca, 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 nunca o seu livramento vai se apartar de nós. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar? Senhor,
Eu não conheço, Senhor, as adversidades dos teus filhos. Eu não sei, ó Deus, se existem filhos teus aqui, nessa noite, passando por momentos difíceis, passando por desertos, passando por tempos intermináveis de espera, passando por caminhos espinhosos à espera de um sonho. Ó Deus, eu não sei qual é a realidade dos teus filhos, mas eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de José, é o Deus de Moisés e continua sendo o nosso Deus. Por isso eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga enxergar, ó Deus, o que o Senhor quer através dessa adversidade que nós estamos passando. Que bênçãos do Senhor há para nós nesses lugares inóspitos, nesses lugares secos, nesses lugares sombrios. O que o Senhor quer nos revelar, aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer nos aperfeiçoar. Deus mostra para nós aonde estão as tuas bênçãos nas adversidades das nossas vidas. Porque nós queremos, ó Deus, não simplesmente ser provados por Ti. Nós queremos ser aprovados por Ti. Nós não queremos que as Tuas bênçãos caiam de paraquedas no nosso colo. A gente quer recebê-las das Tuas mãos. A gente estava esperando por isso e chegou, está aqui. Obrigada, Senhor, porque eu esperava em Ti e o Senhor foi fiel a mim. Nós não queremos ser crentes desavisados, esquecidos. Nós queremos ser filhos fiéis, atentos, que desfrutam de uma comunhão tão profunda contigo, que entendam o caminho da beleza, o caminho da bonança, o caminho da tranquilidade, mas também o caminho da dor, para que a gente possa, em qualquer deles, não se afastar de Ti, em nome de Jesus. Senhor, e se existe alguém aqui que ainda não Te conhece, Deus, essas pessoas, aí sim, eu sei qual é a maior adversidade da vida delas. A maior adversidade da vida delas é não ter tido encontro contigo ainda. A maior adversidade da vida delas é estar na eminência de a qualquer momento não passar uma vida eterna contigo. Por isso eu te peço também por essas pessoas, que elas sejam tocadas por Ti. E que elas não saiam daqui nessa noite sem falar: Senhor, eu preciso da Tua mão sobre mim. Senhor, eu preciso dessa fé na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor me livre dessa vida de pecado que eu venho vivendo até hoje e me coloque numa vida de santidade e salvação contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Boa noite, boa semana. Amém.